As ondas estão presentes em diversos aspectos do nosso cotidiano, desde a luz que enxergamos até os sons que ouvimos. Na física, conceitos como polarização, reflexão, refração e interferência ajudam a descrever o comportamento dessas ondas. Esses fenômenos são fundamentais para compreender não apenas como a luz e o som se propagam, mas também como integram com o ambiente, seja no funcionamento de um espelho, no efeito de um arco-íris ou nos padrões criados por bolha de sabão. Essas propriedades explicam fenômenos naturais e são aplicadas em tecnologias modernas, como câmera, óculos e diversos ópticos. O som do violino encanta, mas você sabe a ciência que está por trás disso? Hoje vamos falar sobre interferência de onda. Interferência de onda ocorre quando duas ou mais ondas se encontram, resultando em uma nova onda. Se as cristas e vales se alinham, criam uma interferência construtiva, que aumenta a amplitude sonora. Se uma crista coincide com um vale, acontece interferência destrutiva, ou diminui e se anula a amplitude. Bem, como explicamos sobre a interferência de onda, eu vou dar um exemplo que é no violino. O violino é um instrumento surgido na Europa, que foi derivado da rabeca. Seu design atual, como conhecemos hoje em dia, só foi surgido no século XVI. Bem, o violino funciona de tal forma. As cordas dele são seguradas por essa madeirinha, como podemos ver. Chega mais perto. Como podemos ver, o nome dele é cavalete. Toda a pressão do violino não está sendo segurada por isso aqui, e sim por esse botão aqui de trás. Se esse botão aqui de trás se quebra, o violino deixa de ser usável. Também tem essas caravelas, que são esses negócios aqui que as cordas estão se passando. A afinação acontece quando a corda se estica. Quanto mais a corda se estica no tom certo, ele fica afinado. E também o cavalete, ele segura as cordas esticadas. E tem os microafinadores, que é para fazer a afinação mais precisa. A interferência construtiva acontece quando a gente toca de maneira duas cordas quando elas estão afinadas, como a gente pode ver aqui. Quando elas estão afinadas, o som delas não se anula, e sim se soma. Mas quando a gente coloca a mão assim nas cordas e toca, há uma interferência e elas se anulam, como a gente pode ver. Simplesmente não sai som. Olá, hoje eu vou apresentar um pouco sobre o que é a refração. A refração é um fenômeno físico que ocorre quando a luz ou uma onda muda de direção ao passar de um meio para o outro, como por exemplo do ar para a água. Esse fenômeno físico ocorre por causa que a luz ou a onda vai mudar sua velocidade dependendo do meio. Um exemplo simples que eu posso citar é quando colocamos um lápis dentro de um copo com água. Percebe-se que ele parece estar meio que quebrado, só que isso é apenas um efeito da refração. Agora que sabemos um pouco sobre o que é a refração, eu vou fazer uma prática agora que qualquer pessoa pode fazer em casa, precisando apenas de um copo de vidro, de água e de alguma mensagem escrita pregada na parede. Como vocês puderam perceber no experimento, a seta apareceu meio que invertida. Isso ocorre porque o copo com água atua como meio que uma lente que distorce os raios de luz e faz com que a imagem realmente pareça invertida para nós. E é isso, agradeço pela atenção. Bom dia, hoje iremos realizar a nossa primeira aula sobre física. E um tema que iremos abordar é reflexão. Então sinta-se à vontade para... Agora eu vou falar sobre os dois tipos de reflexão. Existe
a reflexão regular ou especular ou a reflexão difusa. A reflexão especular ou regular acontece em superfícies lisas ou pólidas, como espelhos ou metais brilhantes. Ocorre da seguinte maneira: quando os raios solares, os raios da luz incidente atingem a superfície, ele meio que ocorre em uma direção paralela. Sendo assim, a imagem fica nítida e mais clara. A difusa ocorre em superfícies irregulares ou ásperas, como papel ou parede. Os raios de luz são refletidos em várias direções, espalhando a luz de uma forma, e dificultando as imagens nítidas. A polarização é um fenômeno físico em que as ondas transversais, como a luz, têm suas oscilações organizadas ou orientadas em uma direção específica. A luz não polarizada possui vibrações em múltiplas direções perpendiculares à propagação, mas ao ser polarizada, essas vibrações ficam restritas a um padrão definido. Olá galera, no vídeo de hoje vocês vão ver aqui uma explicação sobre a polarização. Como vocês podem ver aí na tela, o ângulo de grau vai aumentando. Conforme o grau de ângulo vai aumentando, como vocês podem ver nessa mini lente, uma parte de uma lente, ela vai escurecendo. E quanto mais o grau aumenta, o ângulo de 90, o ângulo de 120, ele vai aumentando, ela vai escurecendo, e conforme você vai girando mais ainda o grau, vai elevando mais ainda o grau, a lente ela vai passando de escura para branca e de branca para escura, e assim sucessivamente. Olá galera, no vídeo de hoje vocês vão ver aqui uma explicação sobre a polarização. Como vocês podem ver aí na tela, o ângulo de grau vai aumentando. Conforme o grau de ângulo vai aumentando, como vocês podem ver nessa mini lente, uma parte de uma lente, ela vai escurecendo. E quanto mais o grau aumenta, o ângulo de 90, o ângulo de 120, ele vai aumentando, ela vai escurecendo, e conforme você vai girando mais ainda o grau, vai elevando mais ainda o grau, a lente ela vai passando de escura para branca e de branca para escura, e assim sucessivamente.